Eu estudei no colégio, aqui chamava-se Ginásio Diocesano de Ensino Santo Antônio. Eu vim estudar aqui em 62, 1962, eu não me lembro quem era o presidente, mas acho que era o Jango, não era? Era o Jango. Foi em 64, ele foi derrubado, eu estudava naquela classe ali, que agora não está pegando um ângulo, mas eu me lembro bem, estava conversando com o Zé Carlos, aqui só tinha homem. E era só um colégio de adulto e ele servia também para educar os seminaristas. Então os seminaristas assistiam às aulas normais aqui, né? Matéria, português, matemática, geografia. Depois à tarde, ou quem estudava era o contrário, tinha as aulas lá religiosas, né? Da cultura religiosa. E também tinha os chamados semi-internos, né? Os semi-internos assistiam a aula de manhã, almoçavam aqui era o refeitório, que também era uma sala de projeção, e depois voltavam para casa. E aliás eu tinha um ciúme danado, porque eu tinha que voltar para casa, e como aqui tinha um campo de futebol maravilhoso, um campo rapadão que a gente chamava, e eles ficavam jogando bola aqui, tá, eu voltava para casa. Mas eu tinha um uniforme que era uma calça verde, com uma lista amarela, parecia cobrador de ônibus, camisa comprida caqui, e uma gravata, que dava um trabalho danado para dar um nó, mas normalmente você comprava também umas gravatas com uns nozinhos prontos, já tinha naquela época. Amarelo era a cor do primário, e à tarde vinham os alunos do ginásio, né? A minha primeira professora, eu me lembro de 62, era a professora Maria Melo. Até hoje eu a vejo bastante, uma senhora muito elegante, né? E a gente, como todos os alunos daquela época, tinha assim, uma paixão, né, pelas professoras. Era um colega meu, o Frederico, né? Que hoje está na Inglaterra. O Kist, Paulo Roberto Kist, o Antenor, o Luiz Antônio Severo, que até hoje é meu amigo. Enfim, depois eu passei para o 63, para o quarto ano, que era a professora Maria Terezinha Schmidt. E ela foi uma grande professora, de muita influência na minha, digamos assim, na minha carreira acadêmica, né? Se podemos dizer, no meu estudo. Porque eu fazia muita bagunça e naquela época os professores, eles se preocupavam muito em punir os alunos, né? A regra era punir os maus alunos ou aqueles bagunceiros. E ela partiu para uma outra linha, ela começou a valorizar e chamar esses alunos para um bom comportamento e premiando-os até. Eu me lembro de ela dar prêmios ali, e eu tenho até hoje um Atlas Universal Brasileiro Geográfico, e está lá com uma dedicatória dela ao Paulo. Foi a época que eu comecei a levantar no estudo. E eu falei, vou tirar primeiro lugar nisso aí, mas eu perdi pro padre Fred. Impossível, não foi possível batê-lo. E me lembro até que tinha uma cerimônia de final do ano e teve uma encenação do Natal, né? E eu fiz o papel de burro, né? E eu tinha que, a minha única fala na história era fazer burro. E eu sei que aquilo me causou várias brigas, porque eu saía dos ensaios, a turma gostava, o burro ali, eu vivia brigando por conta de ser o burro. Mas essa era a história, uma coisa que eu guardo com muito carinho, porque o tema, esse era do Natal, foi do burro. E teve uma outra peça que um grupo de amigos se perdia numa ilha e não conseguia voltar, e lá tinha que descobrir. Se você cantasse uma música, aí aparecia a fada e fazia um saravá lá. E isso, a peça era para o Frederico. O Frederico cantava no coro da igreja, ele era coroinha, até ele tem uma voz, até hoje tem uma voz maravilhosa. E eu tinha que cantar uma música, mas eu sou totalmente, né, desafinado, e eu sei que daí telefonaram para o meu pai e ele tinha que ensinar uma música para mim cantar, por mais fácil que fosse, né? E eu era o Senhor Luiz nessa, então você falava, agora é a vez do Senhor Luiz. E meu pai me ensinou a cantar uma música do Dorival Caymmi, que só falava assim, é doce morrer no mar, nas águas verdes do mar. Não apareceu a fada, isso aqui. Mas o Fábio, que é irmão, o Cláudio, que é irmão da minha mulher, que depois virou meu cunhado, eu não namorava a Lu, nem a conhecia na época. E eu ficava por conta, porque o dele, ele falava assim, em vez de cantar, posso assobiar? E pode. E ele só fazia assim com a boca, e quem assobiava era o Padre Gil, que tomava conta aqui. E eu falava, por que ele ia subir? Mas voltando um pouco aqui, então aqui orientador, assim, não tinha orientador educacional, né? Tinha quem tomava conta. E por ser religioso tinha os padres e que você podia procurar
confessar-se, e tinha aula de religião, né?